Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos então aí nos capítulos finais, nos áudios finais do livro Despertar da Leoa, da Lisa Beveri, da editora Chara. Nós estamos entrando hoje no capítulo 10, mas o nosso áudio é o 28. Vamos lá? Andando com um leão. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Apocalipse 5:5. É comum nos sentirmos como se estivéssemos passando sozinhas por situações desafiadoras. Mas, na verdade, algo oculto, porém poderoso, está andando diante de nós, indicando o caminho. À medida que continuar lendo, você talvez perceba que tem andado com o nosso leão, Jesus, o Cristo, sem se dar conta disso. Às vezes, seguir alguém pode ser assustador. Nosso desafio não está necessariamente em entender o que Deus nos diz para fazer, mas em como fazê-lo. A maioria das pessoas quer desesperadamente andar com Deus, mas não tem ideia de como fazer isso. Jesus deu o que inicialmente parecia uma diretriz simples. Veja as duas versões diferentes de Mateus 16:24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E para dar maior clareza, quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no, sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. A diretriz é clara. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mas é o como que apresenta o desafio. Como negar a si mesmo? O que é tomar a sua cruz? Como você segue alguém que não pode ver? A resposta é simples. Jesus guia, nós seguimos. Andando por fé. Com frequência, tenho a oportunidade de dialogar com grupos de jovens meninas em fóruns de perguntas e respostas. Fico surpresa ao ver quantas vezes respondo uma pergunta apenas para ouvir em seguida: mas como? Como você sabe quando Deus está falando? Como posso perdoar ao meu pai? Como você se libertou de um distúrbio alimentar? Como saber quando um rapaz é o cara certo? Como você superou o seu medo, vergonha e culpa? Quando enfrentei os problemas sobre os quais essas meninas me perguntam, eu simplesmente acreditava que a palavra de Deus era a verdade e então seguia a direção para onde ela me levava. Jesus é a palavra encarnada. Ao lermos a palavra de Deus, percebemos como ele andou e para onde ele nos direciona. A maioria das pessoas que foi conduzida a seguir caminhos difíceis não se via inicialmente como capaz, mas elas reuniram a coragem em seguir o Jesus pela fé. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, fizeram promessas cumpridas. Hebreus 11:33. Porque as pessoas agiam por fé, reinos corruptos foram derrubados, injustiças receberam justiça e as promessas de Deus se tornaram realidade. Entramos no plano e na promessa de Deus em nossas vidas e para as nossas vidas pela fé. É preciso fé para seguir a direção que o nosso leão aponta. A fé sobrepuja a dúvida. Perguntamos a Deus: você está aí? Não posso senti-lo. Pela fé ouvimos o nosso leão responder: eu nunca deixarei ou abandonarei. Hebreus 13:5. A fé nos dá a expectativa quando oramos. Uma oração feita com fé curará o enfermo e o Senhor o tornará são. E se você tiver cometido algum pecado, você será perdoado. Tiago 5:14. O que é um ato de fé? Para Abraão, nosso pai da fé, significa seguir a Deus em uma caminhada através do deserto, embora ele não tivesse ideia de onde terminaria. Quando li sobre a jornada de Abraão e Sara, percebi que Deus entregou a eles a terra que eles atravessaram, assim como a terra que eles podiam ver. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido, que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia do que para onde estava indo. Hebreus 11:8. Se Sara e Abraão tivessem permanecido em Ur, onde tudo era confortável e familiar, eles não teriam herdado a promessa de Deus. Ah, como é difícil andar por fé. Queremos um mapa, mas em vez disso, Deus trama um mistério para nós. Essa jornada de fé desenvolve algo corajoso em nós.
Diante de nós está uma rota de obstáculos cheias de grandes aventuras, e a certeza de que o nosso leão não nos levará a um caminho que ele próprio não tenha trilhado. Toda vez que Deus nos chama para algo que não tenhamos visto ou feito antes, é assustador. Às vezes, Deus nos direciona a seguir uma inclinação ou direção que ninguém sonhou em trilhar. Tudo que temos é um desafio, e o seu convite: filha, você vai me seguir, mesmo que tenha medo? Há pouco tempo, uma amiga me telefonou para compartilhar algo que ela fora convidada para fazer, mas que parecia assustador e estratégico. Ela fora convidada para participar de um painel de debates formado por homens em uma grande reunião de líderes masculinos altamente influentes. Até o marido questionou sua participação, perguntando-se por que eles a convidaram. Ela me telefonou porque o folheto da conferência havia acabado de chegar e, depois de ver o seu próprio rosto como a única palestrante feminina, ela se sentiu desarmada e com medo de estar fazendo algo que era demais para ela. Antes que eu soubesse o que estava dizendo, soltei. Você tem se preparado por toda a vida para este momento. Você é muito capaz de fazer isso e de fazer bem. Você fará isso de uma maneira interessante, irresistivelmente sábia e dirigida por Deus. Ouvi-a suspirar lentamente e senti que ela estava concordando. Eu sabia que ela não enfrentaria esse desafio sozinha. Um leão estaria ao lado dela. Ela o havia seguido e permanecido em seu caminho, talvez tremendo, mas com o conhecimento de que ela não estava só. Aqueles que seguem a Jesus têm a companhia de um leão. Jesus é o nosso cordeiro que foi morto e ressuscitou como o leão de Judá. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Apocalipse 5:5. Não hesite. A fim de restaurar algum temor e tremor à sua devoção cristã, quero que você se imagine andando na companhia de um leão. Quem sabe, Deus poderia simplesmente lhe pedir para fazer algo assustador. Como você pode constatar e imaginar Jesus como ele era quando andava ao lado do mar da Galileia e ensinava no monte, não é amplo o bastante para captar quem ele é agora. O Filho de Deus visitou essa terra como um homem, despido de seus privilégios divinos, mas ele não caminha mais na terra vestido de humanidade, exceto na forma de seus filhos e filhas. Ele está sentado nas alturas e com uma pompa fantástica, extravagante e celestial, a própria imagem da força e do esplendor. Levante os olhos e veja-o agora como o leão de Judá, resplandecente em majestade e força. Ele quer que você viva em um lugar de assombro e maravilha, não em um domínio de regras e deveres. Permita que a sua voz agite algo profundamente indomável e extremamente bravio dentro de você. As promessas de Deus ao jovem Jeremias são as promessas dele a você, sua filha destemida e profética. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações, era o que eu tinha em mente. Mas eu disse, um momento, Senhor, olha para mim. Eu não sei nada, sou apenas um menino. O Eterno me disse, não diga, sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir, e é para lá que você irá. Eu direi o que falar, e você falará. Não tenha medo de ninguém, estarei sempre lá, cuidando de você. Jeremias 1, 5-9. Como Jeremias, para ser eficaz, você precisa estar firmada na realidade de que Deus está bem ali com você. Isso a posiciona para não temer, independentemente do que os outros digam ou façam. Sua jornada pela vida é acompanhada por muitas vozes e influências. Algumas fortalecem e reforçam a sua direção, outras influenciam você e a desviam do seu caminho. Algumas vozes incentivam você a seguir caminhos ainda desconhecidos e outras a detêm. A voz do seu passado, vozes da família, vozes da decepção e vozes do medo, que interminentemente gritam e sussurram: desvie-se para o lado, volte atrás. Você pode falhar, você pode se machucar. Essas vozes a incentivam a se proteger. Entre as vozes negativas que sugam a vida, há o chamado de vozes poderosas que ministram vida. Elas estão sempre presentes, mas se você escolher não ouvi-las, poderá perdê-las. As vozes da multidão celestial que veio antes de nós clamam ao longo da Bíblia, animando você a seguir à frente e adiante. Não ouça os seus medos ou o terror dos que o cercam.
Não ouça as mentiras do seu inimigo que está condenado e atormentado. Não se distraia. Precisamos de você. Permaneça no seu curso e corra a sua corrida. Lembre-se de que na presença de um leão, todas as feras menores tremem. Embora seja dito que Satanás é como um leão que percorre a terra procurando alguém para devorar, ver 1 Pedro 5,8, ele não é um leão, ele apenas imita um. Satanás não é páreo para o nosso verdadeiro leão. O Senhor das Trevas e suas coortes se disfarçam como aqueles que rugem divinamente, mas seus companheiros são as sombras que precisam pegar emprestada luz e o gênio criativo de Deus.